Desde o dia 3 de março de 2013, data em que foi eleito chefe de Estado do Vaticano, Jorge Mário Bergoglio, ou Papa Francisco, tem mudado os ensinamentos da Igreja Católica, com seus pensamentos atuais sobre assuntos polêmicos para o catolicismo, como homossexualidade, tecnologia, aborto, drogas, entre outros. A religião ganhou mais alguns adeptos depois que o Papa Francisco começou a expor o seu modo de pensar diante do povo. É perceptível a diferença entre o atual pontífice e o seu antecessor, o Papa Bento XVI, que não ganhou a simpatia dos católicos como conseguiu Francisco. No entanto, o que torna tão diferente dos demais? É claro que algumas pessoas levaram essa pergunta bem a fundo e acharam que poderia ser a resposta para essa questão nas escrituras de Nostradamus e São Malaquias. O Papa Francisco poderá ser o último Papa da Igreja Católica antes que aconteça o temido Apocalipse? Saiba agora no canal Minha Nossa. Antes de embarcar nessa história, peço que inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like se gostar do vídeo. Para entender essa história, precisamos ir à origem dela, as profecias de Nostradamus e São Malaquias. Há 900 anos, um santo católico chamado Malaquias teve uma série de visões proféticas que preveem a identidade de cada futuro Papa. Essa profecia ancestral, escondida no Vaticano há séculos, sugere que o Papa Francisco, o último na linha sagrada que se mantém há quase 2000 anos, pode estar destinado a ser o último Papa. É um alerta de proporções gigantescas e um que os peritos consideram ser extraordinariamente reforçado por alguns dos escritos mais famosos e por visões milagrosas ocorridas durante quase todo o cristianismo, que podem apontar para o fim iminente do papado, para a destruição da Igreja ou até mesmo para o fim do mundo. O profeta francês Nostradamus previu que um Papa negro assumiria o trono do Vaticano antes que o mundo finalmente chegasse ao fim. Na profecia diz, abre aspas, a princípio haverá doenças letais como advertência, depois surgirão pragas e morrerão muitos animais, catástrofes acontecerão, mudanças climáticas e finalmente começarão as guerras e invasões do rei negro, fecha aspas. Já São Malaquias disse que o 112º homem a assumir o trono do Vaticano, depois de Celestino II, no século XII, seria denominado o Papa antes do fim dos tempos, e nessa época a cidade das 7 colinas será destruída. Em seus manuscritos ele deu a entender que esse lugar é Roma, logo entendemos que seria o fim da Igreja Católica. Durante a visita a Roma, em 1139, São Malaquias teve uma visão de todos os papas, começando pelo que governava a Igreja naquele ano, até o Papa que exerceria o pontificado no dia do juízo final. Conhecido por operar curas milagrosas, Malaquias registrou suas visões em 112 frases, que representavam o Papa descrito. Alguns historiadores afirmaram que Malaquias ofereceu as profecias ao Papa Inocêncio II, para confortá-lo em um período conturbado vivido pelo papado. Depois foram guardadas as 7 chaves no Vaticano e esquecidas por aproximadamente 400 anos, até serem redescobertas em 1590 por um monge e historiador chamado Arnold, que questionou a autenticidade dos documentos. Quando o Papa Bento XVI renunciou, seu sucessor seria o responsável por testemunhar o declínio de Roma, de acordo com a profecia. Ela diz o seguinte, abre aspas, na última perseguição, a sede da Santa Igreja Romana será ocupada por Pedro Romano, que apacentará as ovelhas em meio a muitas tribulações. E quando essas tiverem terminado, as cidades das 7 colinas serão destruídas, e o juiz terrível julgará seu povo. Mas o que leva a crer que estamos falando do Papa Francisco? Apesar de toda a mudança que o atual Papa tem feito, ainda existe o fato de que ele é o 112º homem a assumir o trono do Vaticano, como São Malaquias previu, e esse fato não pode ser deixado de lado. Em relação ao nome Pedro Romano, descrito na profecia, embora Francisco seja parcialmente italiano, não é possível afirmar que ele é realmente de Roma, porém,
membros da Cúria, por exercerem uma função administrativa no Vaticano, são automaticamente identificados como romanos. Já o nome Pedro não ficou claro até Bergoglio escolher o título de Francisco. Ele adotou esse nome inspirado em São Francisco de Assis, cujo nome completo era Francisco di Pietro di Bernardone, sendo Pietro correspondente italiano de Pedro. Além disso, no dia da primeira votação do conclave, a luz que iluminava a Basílica de São Pedro se apagou repentinamente, cortando toda a claridade do lugar, o que leva a crer que Nostradamus não se referia a um papa de cor negra, mas sim recebido pela escuridão, representada pela falta de energia do local. Aconteceram outros dois fatos bastante curiosos. O primeiro foi que um raio atingiu a cúpula da Basílica logo depois que o Papa Bento XVI renunciou ao trono do Vaticano. O segundo foi que uma gaivota pousou na chaminé da Capela Sistina um pouco antes de a fumaça branca anunciar a eleição do novo Papa. O que você acha sobre tudo isso? Seria o Papa Francisco realmente o último Papa? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo.